Olá, eu sou o professor Alexandre Rezende, neurocientista e neuroeducador, e hoje estou aqui para falar um pouco com vocês sobre atenção. Será que os processos atencionais são importantes na aprendizagem? Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Quando nós olhamos e pensamos nos níveis atencionais, logicamente nós temos circuitos cerebrais que estão trabalhando constantemente para que possamos manter a nossa atenção dentro dos momentos importantes ou necessários em nossa vida. Claro, né? Um dos circuitos é justamente chamado, a gente fala o circuito orientador, que é um circuito que nos permite olhar para vários pontos, né, deslocar o nosso foco atencional de um ponto para o outro, e outro é o nosso circuito chamado executivo, que é aquele que faz o foco mesmo, pleno, que até as questões, dependendo dos fatores que estejam interferindo externamente, podem até ser desapercebidos, né, quando você está extremamente focado em algo que está fazendo. Só que a questão é, vamos ver algumas questões históricas dentro dos processos atencionais. Qual é o nível máximo de atenção que uma pessoa pode ficar constantemente em atenção? Ou seja, quando a gente fala atenção executiva, quando que ela fica 100% ali concentrada. Se você pega pesquisas lá do passado, né, onde na época você pega principalmente década de 30, 40, os níveis atencionais dos humanos eram em torno de 50 minutos, exatamente, entre 45 e 50 minutos. Tanto que o tempo de aula que nós utilizamos em sala de aula nas escolas, pode perceber que até hoje fica na verdade entre 40 e 50 hoje, né? Mas muitas escolas ainda adotam 50 minutos de hora-aula. Algumas escolas 45, até outras 40, mas sempre fica em média aí entre 40 e 50 minutos. Quando você avança mais, né, à medida que o mundo vai ganhando em tecnologia, vai aparecendo na televisão e tudo mais, logicamente esses níveis atencionais eles acabam diminuindo por volta de 30 minutos e pesquisas atuais, onde nós observamos pesquisas de 2002, por exemplo, depois eu deixo o link para você dar uma olhada nesse trabalho. Em 2002, os níveis atencionais estavam em 15 minutos. 2 anos depois, em outro trabalho, já observou-se que os níveis atencionais estavam em 11 minutos e atualmente quanto está? Entre 3 e 5 minutos. Então você imagina, hoje com a quantidade de informação que recebemos, com a quantidade de estímulos que recebemos ao mesmo tempo, fica difícil manter níveis atencionais por muito tempo. Dessa forma, temos que sempre estar pensando, se você é um professor, você tem que estar sempre pensando em estratégias que você consiga estimular, fazendo com que esse aluno, mesmo quando ele saia saia da atenção, ele consiga voltar rapidamente para tentar amenizar o máximo que der o declínio, né, justamente de aprendizado relacionado à perda de atenção. Se você é um estudante, você tem que ter consciência disso, minimizar elementos distraidores, fazer com que você consiga estar mais tempo focado. Tem um método muito interessante, né, que é o método Pomodoro, só que é necessário fazer algumas adaptações. O método Pomodoro, primeiramente, só para você entender, é um método onde você você pega o período que você vai estudar durante 25 minutos, vai parar, vai descansar 5 minutos, volta novamente, estuda mais 25 minutos, vai parar novamente, descansar 5 minutos, vai estudar novamente 25 minutos, depois você vai parar meia hora, vai fazer outra coisa, tomar uma água, tomar um lanche, você vai parar durante meia hora e depois volta novamente, tentando manter essa rotina. Só que tem um ponto. Se você é um estudante que já tem um perfil de concentração de 3 a 5 minutos, então você precisa fazer adaptações, perfeito? Então assim, comece, 10 minutos, tenta forçar entre 5 e 10 minutos para uns 2, 3 minutos, e até que você consiga atingir esse intervalo de 25 minutos. Treinamento, tem que treinar, e aí vale o ponto. Qual é o tamanho do teu sonho? Até onde você quer chegar? Realmente você quer avançar na sua vida? Você quer crescer intelectualmente? Você quer se tornar um bom profissional no futuro? Tem que começar a trabalhar mentalmente isso para justamente aumentar o foco atencional. Então a atenção é algo muito importante. Outro trabalho que eu vou deixar depois a indicação para quem quiser ler, de 2010, foi feita uma análise de estudantes lá de Massachusetts, nos Estados Unidos, do MIT, né?
esses estudantes ficaram durante uma semana sendo monitorados os níveis atencionais através de sensores que eles colocavam nos dedos, né, desses voluntários. Aqui no pulso tinha um chip que estava captando os níveis atencionais desses alunos durante uma semana. O que eles tinham que fazer, na verdade, era ficar com esse sensor durante uma semana e só relatar no papel, no horário, o que eles estavam fazendo. Por exemplo, estou em aula, estou no laboratório fazendo tal coisa, estou dormindo, estou assistindo TV, estou fazendo uma prova, estou sair para balada, só para saber naquele momento como estão os níveis atencionais. Logicamente, eles trabalharam a ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Eles, na verdade, é o chamado resposta galvânica, é o nome desses sensores, que eles detectam. É o mesmo utilizado no detector de mentira. Quando você tem ativação de níveis atencionais, a via simpática é ativada, as glândulas sudoríparas são ativadas, mesmo que não apareça, mas ela é levemente ativada, e ele registra em forma de gráficos. E lá teve resultados bastante interessantes e curiosos, como, por exemplo, níveis atencionais muito altos em laboratório, em atividades de lição de casa, estudando na parte em casa, níveis atencionais altos em momentos de social, que está saindo com os amigos, até no sonho apareceu níveis atencionais altos, que logicamente está diretamente relacionado com a parte de consolidação de memórias, o cérebro trabalhando para consolidar aquilo que foi trabalhado durante o dia, Em outros vídeos anteriores nós falamos sobre isso. E algo que chamou muita atenção era que quando eles assistiam TV, o nível era sendo um risquinho assim, ó, nível atencional baixíssimo. Ou seja, assistir TV é um momento de relaxar. Só que, coincidentemente, o mesmo padrão que se via assistindo TV era o mesmo padrão que você via quando eles estavam assistindo aula. Exatamente, níveis atencionais baixíssimos durante a aula. Então fica um alerta a todos os professores, que o manejo da aula é extremamente importante. Como que você vai estimular esses alunos? Imagina um professor do MIT, chegando, geralmente você tem até prêmios Nobel dando aula, ele chega para aquela sala, que às vezes são salas de auditório, com às vezes 200 alunos olhando para ele durante a aula, e ele está ali dando a aula daquele jeito bem paradão, bem quieto. Se você entrar algumas aulas aí de universidades grandes, dos Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra e tudo mais, você pode ver alguns exemplos disso. Às vezes tem professores muito antigos que mantêm aquele padrão bem lento, ele vai falando devagarzinho, depois ele vai para a lousa, ele escreve, ele volta. Imagina 200 alunos olhando isso, é terrível. Atualmente temos que pensar em estratégias para manter os alunos ativamente participativos, e isso é necessário que seja feito, que seja remanejado, porque níveis atencionais já estão muito baixos. Uma aula monótona vai fazer com que o aluno saia da atenção com muita facilidade. Portanto, se você é um professor consciente, trabalhe estratégias que possam motivar esses alunos. Para alguns vídeos futuros vamos trazer algumas dicas de estratégias que você pode utilizar para fazer um manejo de sala de aula, trabalhando dentro, às vezes, das condições que nós temos, mas fazendo um pouquinho de diferencial para trazer justamente um nível atencional maior. E se você é um estudante, lembre-se, se você tem consciência que o seu nível atencional é baixo, trabalhe estratégias para que você aumente o nível atencional. Uma das dicas importantes é você trabalhe a motivação. Tenha sempre uma motivação por algo maior enquanto você estuda, para tentar amenizar aquela vontade de sair daquele ambiente. Lembre-se, nosso cérebro não gosta de sair da zona de conforto, e quando ele sai, ele reclama. Portanto, não deixemos que isso aconteça, mesmo que saiamos da zona de conforto, que tenhamos uma motivação a mais para que possamos manter os níveis atencionais sempre elevados e, claro, melhorar cada vez mais a nossa aprendizagem. Perfeito? Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida pra gente, compartilhe com outras pessoas e não deixe de se inscrever em nosso canal. Fazemos esse trabalho justamente para trazer de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais simples, algo que é muito complexo, que é o estudo da neurociência. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço a todos.